Primeiramente, eu quero agradecer este pequeno diálogo com este grupo do qual eu tenho como pertencente a minha família. Não falo aqui de uma família no âmbito da dimensão física, material, consanguínea, mas reconheço como família no âmbito espiritual. São laços espirituais que estamos construindo e que possamos sustentar esses laços por existências vindouras, aprendendo um em relação ao outro. Eu vou tentar, de uma maneira sintética, objetiva, falar um pouco da dimensão da morte, a ideia, a imagem da morte, a respeito da realidade do espírito e da responsabilidade perante a vida. É interessante pensarmos os escritos de Merleau-Ponty. Merleau-Ponty, quando escreve a sua percepção da fenomenologia, relata-nos uma experiência vivenciada em algumas culturas. O mesmo diz que era comum em algumas culturas, quando a pessoa morria, caso essa viesse a falecer com os olhos abertos, era necessário fechar os olhos deste que morreu, para que não visse o percurso que culminaria no seu sepultamento, bem como também, após as realizações deste processo de sepultamento, todos aqueles que participaram desta dinâmica, no retorno para os seus lares, no retorno para o ambiente do qual compõem as expressões de suas existências, as pessoas no retorno apagavam as pegadas para que aquele que foi sepultado não pudesse achar de volta o caminho para o lar que residia e frequentar os espaços de que compunha o seu círculo de relações. É interessante pensar, a partir desta dinâmica, que a criatura humana, em todas as épocas e cultura, denunciava no seu íntimo uma compreensão de que existe verdadeiramente algo após a expressão da finitude da morte do corpo físico. A criatura humana traz no seu íntimo uma notória expressividade de que a vida não se encerra com a morte do corpo físico. A doutrina espírita, de maneira bastante coerente, derrui todos os alicerces das concepções materialistas, respeitando aqueles que se entregam por falta de opções, por covardia, por inúmeras outras escolhas, se lançar nas concepções materialistas, das quais não nos compete julgar. No entanto, é imperioso estarmos cônscios e difundir as verdades tão bem esclarecidas da doutrina espírita, que desperta-nos para a realidade espiritual. É interessante pensarmos
as expressões do pensamento de José Herculano Pires, quando diz que a criatura humana transita nas expressões do barro, da materialidade deste barro, lançando-se numa verticalização para culminar nas expressões do espírito. Desta feita, compreendemos que a morte é apenas um estado transitório que vivenciamos para retornarmos à nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Diante desta realidade, enxergando o momento que estamos vivenciando de transição e que exige ações comprometedoras de nossa parte, como artífices que compõem este processo de transição que vivencia o nosso planeta. A resposta da questão 740 do Livro dos Espíritos nos diz o seguinte: os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhes oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não o dominar o egoísmo. Compreendemos desta maneira a grande responsabilidade que passamos diante do estágio evolutivo em que nos encontramos, perante os compromissos que assumimos em relação à vida. É interessante pensarmos, assim sendo, que Emmanuel nos mostra que pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da forma que servem à romagem do espírito para as metas superiores traçadas pelo plano divino. Por sua vez, André Luiz, na obra Ação e Reação, coloca-nos em contato de que o pensamento é uma força viva e atuante, cuja velocidade supera a velocidade da luz. Emitido por nós, volta inevitavelmente a nós mesmos, compelindo-nos a viver de maneira espontânea, onde, em sua onda de formas criadoras, que naturalmente se nos fixam no espírito, quando alimentadas pelo combustível de nosso desejo ou de nossa ação. André Luiz orienta-nos também que as células de nosso corpo compõem-se de animáculos infinitesimais, que recebe os influxos diretrizes das forças pensamento daqueles que as governam, sendo então o espírito que se encontra na indumentária carnal conduz e direciona
estes animáculos infinitesimais, conduzindo, estruturando em funções variadas, permitindo o funcionamento adequado da estrutura corpórea que compõe a indumentária que usamos para o nosso progresso, bem como ofertamos expressões de desenvolvimento para esses seres infinitesimais que compõem a estrutura da nossa indumentária carnal. Sendo uma grande verdade que nós, em nosso processo de transição e evolução, havemos de nos tornar co-criadores da criação. Seguindo este raciocínio, vamos entender que as nossas criações mentais, que o nosso pensamento conduz-nos a estados ígidos, a estados de saúde, bem como a estados enfermiços e perturbadores. Podemos, com os nossos pensamentos, edificar no ambiente em que estamos inseridos, saturando o ambiente das nossas forças mentais, desenvolvendo desta feita uma psicosfera saudável, dando ânimo, equilíbrio e um ambiente salutar, ofertando saúde e reequilibrando aqueles que, por sua vez, podem estarem acometidos de uma determinada enfermidade. Bem como, ao plasmarmos pensamentos em desalinho, pensamentos desajustados, somos capazes de saturar a atmosfera do ambiente que estamos vivendo de micro-organismos que se alimentam, que se conjugam destes pensamentos em desalinhos, desenvolvendo um processo de toxicidade, desencadeando condições enfermiças e perturbadoras, levando, em muitas das vezes, a processos de obsessões de ordem individual, bem como processos obsessivos no âmbito coletivo. A condição de saúde, de bem-estar ou de perturbação dependerá do campo vibratório em que sustentarmos os nossos pensamentos. É necessário compreender, repetirmos que os nossos pensamentos são forças criadoras que transformam a nossa psicosfera espiritual, bem como transforma o ambiente em que estamos transitando. É imperioso desta feita compreendermos as responsabilidades a que somos convocados perante a vida. Necessitamos nos esforçarmos cada vez mais para derruir as fronteiras não apenas geopolíticas, mas derruir
as fronteiras do orgulho e do egoísmo. Entender a criatura humana não apenas sobre a ótica do ponto de vista individual, mas também sobre o ponto de vista coletivo e social. As relações são, portanto, provenientes das explosões dos pensamentos e sentimentos que emitimos, envolvendo a humanidade na atmosfera do âmbito mental, espiritual a que estamos junquitos. Os efeitos nocivos ou salutares são decorrentes e resultantes dos construtos das nossas correntes mentais que estamos constantemente a exteriorizar. Assim sendo, o quanto é necessário, neste momento de transição que estamos vivenciando, derruir essas fronteiras egoísticas e entender o nosso semelhante, independente da nação que se encontra, como um irmão, enxergando a realidade espiritual. É inevitável compreender, diante desta realidade, a importância de nos enxergarmos como espírito, centro do fulcro da criação mental incessante, que gravita a criatura humana, ponto de origem das criações desse campo mental. Desta maneira, possamos recordar as orientações sublimes do Divino Mestre, que tanto nos ensina a compreender as verdades do amor e da paz. Que possamos, todos nós, vibrar em consonância com a mensagem salutar do Evangelho de Jesus, trazendo Jesus para os nossos pensamentos, vibrando as expressões amoráveis do Mestre querido, que sejamos capazes de dizer, não apenas em palavras, mas vivenciando a dinâmica do amor-verbo na ação caritativa para com nós mesmos e com o nosso semelhante. Trazer em nossos pensamentos a imagem de Jesus, recordando desta feita as palavras de nosso querido irmão paternal, Dr. Bezerra de Menezes, que quando desligando-se do último laço que o prendia ao corpo, que lhe serviu de trabalho, de exemplo,
na devoção ao Mestre, na condição de médico dos pobres, na espiritualidade. Lembrava-se da passagem de Jesus, que aproximava-se de Lázaro dizendo: Lázaro não está morto, Lázaro vive. E aproximando-se desta feita, da imagem de Jesus, reconhecia-se liberto da indumentária carnal, vivo em espírito, para aproximar-se uma vez mais, continuar na proximidade com a presença de Jesus, entendendo os ensinamentos de amor e de caridade, seguindo estas palavras do Dr. Bezerra de Menezes, que possamos trazer a imagem do Cristo em nossas vidas, direcionando o pensamento a todos aqueles que numa dinâmica coletiva retorna à espiritualidade. Lázaro não está morto, Lázaro vive. Não estão mortos, retornam à espiritualidade e que recebam a presença amorável destes servidores da mensagem do Cristo, alentando, amparando e socorrendo. Seguindo a compreensão das nossas responsabilidades perante a vida, que possamos trazer e sustentar em nossos pensamentos a imagem de Jesus e dizer: Jesus, querido Mestre, vós que diriges o pensamento de espiritualidade, tende vossas vistas voltadas a todos aqueles que clamam a vossa assistência. Influi, Senhor, para que os vossos servidores possam nos assistir. Orienta-nos para que sejamos capazes de vencer as nossas chagas morais, de nos desbastarmos do orgulho e do egoísmo. E desta feita, dá-nos, Senhor, a oportunidade sublime de sustentar a charrua para arar o solo que outrora infértil, em decorrência da aridez, do orgulho da criatura humana e do egoísmo, receber as sementes do vosso Evangelho, fecundando de bênçãos transformadoras, devolvendo a fertilidade, onde possa nascer a esperança, as expressões sublimes do amor,
e da caridade. Ah, Senhor, reconhecemos em nós as imperfeições e limitações, mas também compreendemos que alcançamos, diante das nossas experiências progressistas, a oportunidade de assimilarmos o entendimento sublime do teu amor, da tua paz, desencadeando o sentido fraterno da caridade para conosco mesmo e para com o nosso semelhante. Senhor, fazei de nós um instrumento sublime da tua caridade, da tua verdade e do teu amor. Que assim seja. Graças a Deus.